Bom, a gente então ia começar, né? Nós paramos no nosso último encontro. Nós começamos a reflexão, na verdade, sobre a primeira pergunta, o que é a alma, como podemos defini-la e qual a sua natureza. Então, o tibetano responde aqui a primeira, né? Ele dá uma primeira alternativa de resposta e aqui ele dá, a gente vai começar nessa segunda. Alguém gostaria de ler? Eu vou ler então. B. Eu posso ler também. Lê então, por favor, Cris. Aí a gente muda um pouco, né? Tá, eu posso ler. Obrigado. Você só amplia um pouquinho para mim, Claro, deixa eu ver, espera só um pouquinho. mesmo de óculos. Muito? Ai, tá bom. Não, tá ótimo. Opa, tá ótimo. Minha voz tá boa? Tá. Tá alta, né? Então vamos lá. A alma. A alma pode ser considerada como o princípio inteligente. Inteligência cujas características são a mente e a percepção mental, que por sua vez se demonstram como o poder de analisar, discernir, separar, distinguir, escolher ou rejeitar, e todas as implicações que estes termos significam. Acho que a gente Enquanto pode fazer só uma paradinha aqui, né? Porque essas qualidades aqui que ele coloca como sendo, como a alma também pode ser considerada, elas são as características do terceiro raio, ou terceiro aspecto, que é o chamado de atividade inteligente, ou princípio inteligente, ou inteligência ativa. Então, a alma também pode ser reconhecida, além de, a gente já, né, ao longo do texto, a gente viu bastante a alma como aspecto consciência, como aspecto qualidade, mais relacionada ao segundo aspecto, que é o que ela representa melhor no fim das contas, se a gente for pensar em termos mais amplos, né? Então, a mônada representaria o primeiro aspecto, ou raio, a alma o segundo, e a personalidade o terceiro. Porém, a alma contém em si os três aspectos principais, né? Que é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aqui, claramente, a gente está vendo que a alma também é uma expressão desse terceiro aspecto ou princípio inteligente. Enquanto um homem se identifica com a aparência, esses aspectos do princípio mental produzem nele a grande heresia da separatividade. A aparência da forma produz a fascinação astral e o alucina completamente. Ele considera a si mesmo como forma, e depois de compreender a si mesmo como forma material e identificar-se com a aparência externa, percebe a si mesmo como um desejo insaciável. Então, ele se identifica com seu corpo de desejos, seus bons e maus apetites, considerando-se também unido aos seus estados de ânimo, seus sentimentos, seus desejos e ainda irradia para o mundo material o que se passa internamente no mundo do pensamento, ou o reino da alma. Ele é atormentado pelo senso de dualidade. Mais tarde, se identifica com outras das aparências ou natureza do corpo mental. Os seus pensamentos tornam-se tão tangíveis que o impelem, incitam e influenciam. E o mundo das formas pensamento se incorpora ao mundo das aparências materiais e à grande ilusão. Então, ele é submetido a uma tripla ilusão, e ele, que é a vida consciente por trás da ilusão, começa a unificar as formas em um conjunto coordenado a fim de controlá-las melhor. Acho que aqui a gente pode fazer uma pausa também, né? Então, primeiro ponto importante. A qualidade da alma, ela não muda, né? Então, essa qualidade, ela é irradiada pela alma. Porém, quando ela chega no campo áurico de cada um de nós, ela tem um padrão, né? A gente
invoca essa qualidade aflui, porém, ela vai fazer reverberar essa qualidade em diferentes aspectos ou planos ou subplanos, para a gente ser mais específico, de acordo com onde a nossa consciência está mais polarizada. Então, se a nossa consciência está mais polarizada no emocional, a gente vai ter aqui, como ele falou, né, esse desejo de impelir, vai produzir a heresia da separatividade. Então, a gente vai achar que a gente é separado dos outros, que a gente é melhor ou pior em alguns momentos, né? Desperta essa fascinação astral, aí com desejo insaciável, e ele vai identificando, sempre vivendo nessa dualidade. Muito tempo depois, isso vai, conforme a consciência for se polarizando no plano mental ou no corpo mental, então ele entra para esse mundo aqui, das formas de pensamento, né, de grande aparência, de grande ilusão. Aí, com o desenvolvimento da mente, a mente começa a ser um fator de coordenação da personalidade. E aí, então, essa personalidade passa a trabalhar pela organização, né? Pela coordenação, como a gente faz, por exemplo, na nossa meditação. Então, aqui, o mestre faz meio que uma leitura de como funciona o desenvolvimento da consciência. Então, primeiro, né, no aspecto emocional, depois no aspecto mental, depois a personalidade através da mente organizando toda a sua forma, né, as suas forças. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Assim, aparece personalidade da alma e está à beira do caminho probatório. Entre o mundo das qualidades e dos valores, começa a descobrir a natureza da alma e a ênfase posta na aparência se transfere para a qualidade da vida que lhe deu origem. Esta identificação da qualidade com a aparência cresce constantemente no caminho, até que a fusão da qualidade da aparência, da energia e aquilo que ela energiza é tão perfeita que a aparência já não oculta a realidade e a alma é agora o fator dominante. Então, a consciência se identifica consigo mesma ou com seu raio e não com a sua aparência fenomênica. A gente pode Mas parar um pouquinho aqui? Então, nesse processo todo, né, de organização, de desenvolvimento da consciência, aí aparece a personalidade da alma. Então, até então, às vezes era até difícil definir o que era uma personalidade, porque tinha uma natureza emocional separada da mental mais forte, depois tinha uma mental também meio desconectada da emocional. Aí, com esse desenvolvimento da mente, essa organização, começa a surgir uma força específica de personalidade, uma personalidade já mais integrada, que se a gente for fazer uma analogia, é o que a gente vê no signo de Leão, né? Essa personalidade forte, integrada, que foi construída. Aí, como o mestre diz aqui, está à beira do caminho probatório. Ou seja, o indivíduo está no caminho místico, e aí ele começa a entrar mesmo no caminho de probatório. O que é o caminho probatório? É onde um aspirante vai se dirigindo a um caminho de discipular, né? Então, ele se torna um discípulo probatório. Depois ele vai se tornar um discípulo consagrado, depois um discípulo aceito, depois um iniciado. Então, quando o indivíduo está nesse momento ali, né, de personalidade e alma, começar a alma cada vez mais se infundindo, aí ele provavelmente está muito perto do que a gente conhece como a primeira grande iniciação, o nascimento do Cristo. Aí ele diz: entre o mundo das qualidades e dos valores, começa a descobrir a natureza da alma. Então ele começa a se reconhecer como essa alma, como essa divindade, esse ser, essa consciência transpessoal. E a ênfase posta na aparência vai se transferindo para essa qualidade
da vida que lhe deu origem. Então, ele começa a expressar a qualidade da vida. E como é que essa qualidade vai se expressar? Através de um dos 7 raios, de acordo com for o raio da sua alma. Então, essa identificação da qualidade com a aparência cresce constantemente no caminho. Percebe que não é mais o inverso? Da aparência com a qualidade? Agora, quem já está no controle é a alma. Então, a qualidade, ou seja, a alma, já começa a utilizar a personalidade para os seus fins, para a realização consciente do seu plano. Até que a fusão da qualidade e da aparência, da energia e daquilo que ela energiza é tão perfeita que a aparência já não oculta a realidade. Ou seja, a gente lembra, eu sempre faço essa brincadeira com as palavras, né? A personalidade, como o sentido grego de persona, de máscara, já não é tão presente. Agora se torna a personalidade do latim, o personare, para soar. Então já é aquela personalidade que está alinhada com a alma e ela vai fazer o seu papel de expressar a potência, a qualidade, o vigor da alma através de si. Então, a consciência se identifica consigo mesma, ou seja, com a própria alma, e não com a sua aparência fenomênica, ou seja, o indivíduo ali, aquela consciência já está expressando a qualidade da alma e não mais se expressando através da personalidade. A personalidade está ali, mas ela serve como um veículo para a expressão de algo maior, que é a consciência mais pura, o eu mais verdadeiro daquele ser. Se antes ele expressava, através da personalidade, diversos pequenos eus fragmentados, aí ele passa a expressar um eu íntegro, coerente, verdadeiro, né? A sua verdadeira vocação, a sua verdadeira voz, a sua nota mesmo, pessoal. Mais adiante, a própria alma é substituída pela mônada, e essa mônada se torna, na verdade, o propósito personificado. Acho que a gente pode queria só interromper um pouquinho, Cris, porque daí então a própria alma, num dado momento, que é o que acontece na quarta iniciação, que é a iniciação da crucificação, a alma ela é dissolvida, né? O corpo causal é dissolvido, que é o corpo que reveste a alma, e a alma, que era antes um instrumento de conexão entre a vida e a matéria, a consciência, passa a não ter mais um propósito. Por quê? Porque a consciência se elevou ainda mais e está identificada com a mônada, que é a própria vida, que é o próprio propósito, a vontade, é o primeiro raio, é o primeiro aspecto. Então é esse o caminho da consciência. O processo pode ser expresso por uma simples simbologia. 0,000. Eu acho Como é que eu falo aqui? então, 0,0. eu acho que não tem uma leitura muito verbal, né? Mas a gente pode pensar do desenho. Então, essa primeira simbologia que está um 0,0,0 significa, vamos pensar nos 3 aspectos, né? Então, a vida, no primeiro aspecto, a consciência no segundo e a forma ou personalidade no terceiro. Então, esse primeiro aqui que a gente viu, ó, o homem não desenvolvido. O que acontece? Está o 0, 0, 0, ou seja, ele está vivendo na aparência, na qualidade e na vida. Aí aqui, né, começa o discípulo. O que o discípulo faz? A ênfase dele está no aspecto qualidade. Então ele tem ainda o aspecto aparência, claro, ele tem o aspecto vida, mas a ênfase do desenvolvimento dele está no aspecto qualidade. E aqui, o iniciado, a ênfase dele está no aspecto vida, né? Então, ele tem a aparência, ele tem a qualidade, mas a ênfase está no aspecto vida. Então, é só para a gente diferenciar aqui onde que está a ênfase do desenvolvimento em cada um
dessas etapas do caminho evolutivo. Então, tá. O processo pode ser expresso com simples simbologia, a 000 ou 0, né? Tá. Representando, assim, a separação dos três aspectos. A união dos três aspectos da aparência, qualidade, propósito ou vida resulta em uma abstração da aparência e, portanto, o fim da existência fenomênica. Isso. Desculpa, Cris. Tá. Poderem sobre o simples arranjo desses símbolos, porque eles representam sua vida e progresso. Isso, que é mais ou menos o que eu expliquei, né? E daí, então, chega num ponto de tá todo mundo dentro do círculo do infinito, né? Ou seja, aí já é o fim mesmo do que a gente entende como a experiência aqui, nesse sistema planetário, né? Aí começa algum tipo de evolução que a gente pode chamar de solar, ou mais para frente cósmica. A gente pode pensar numa evolução dentro do nosso Sol central, que é Sirius, por exemplo, né? Que é o eu superior do nosso sistema solar. Mas aí também para nós não tem tanto sentido, porque são informações que a gente não consegue nem lidar com elas, não faz sentido. Qualquer coisa que a gente explicar em relação a isso não vai fazer sentido para a gente, porque a gente não está com a nossa consciência ainda malemar na alma, né, despertando para a alma. Não adianta a gente ficar elucubrando ou, né, o mestre só passa como informação, mas para a gente não tem tanto significado ainda. Isto é verdade a respeito do ser humano, do Cristo em encarnação e também a respeito ao Cristo cósmico, Deus encarnado no sistema solar, sistema no qual está se levando a cabo uma fusão e mescla semelhante, e os aspectos separados estão entrando em relação evolutiva, resultando em uma eventual síntese de aparência e qualidade, e depois de qualidade e propósito. Acho que a gente pode também fazer uma paradinha aqui, né? Então ele fala do ser humano, cada um de nós é um Cristo em potencial. Aí ele fala do Cristo cósmico. Aí ele fala que o nosso próprio sistema é o micro e o macrocosmo, né? Que o nosso sistema todo aqui, o que a gente conhece, né? Tá também num aspecto, num processo, perdão, de fusão e de mescla. E esses aspectos separados estão entrando em um processo de síntese entre a aparência e a qualidade. Igual a gente, uma unificação do aspecto forma com o aspecto consciência, para mais tarde, né, fazer a conexão entre alma e mônada, entre a própria hierarquia e Shambhala. Né? Se a gente for pensar, a aparência em nós é representada pela personalidade. No macro é representada pela humanidade. Aí a qualidade em nós é representada pela alma. No macro é representada pela hierarquia. E o propósito em nós é representado pela mônada. E no macro é representado por Shambhala. Pode-se notar aqui que a hierarquia como um todo se caracteriza pelo símbolo O pontinho, pontinho, O. O novo grupo de servidores do mundo, pelo símbolo de O, pontinho, pontinho, O. E as massas não evoluídas pelo símbolo O. Então aqui de novo, né? A hierarquia, claro, tá ali, né? Com esses aspectos qualidade e aparência totalmente unificados e também com a sua relação por Shambhala. E aqui o novo grupo de servidores do mundo, ele é representado como aquele ponto de interconexão entre a humanidade, que está baseada na aparência, e a hierarquia, baseada na qualidade. Então, o novo grupo é um mediador entre a hierarquia e a humanidade. Não se esqueçam que nos três grupos, assim como na natureza, há etapas intermediárias constituídas por aqueles realizando a transição. Uhum. A tarefa de todos os que estudam este tratado sobre os 7 raios consiste em fundir a qualidade com a aparência e, portanto, devem estudar a natureza dessa qualidade,
a fim de produzir uma verdadeira aparência. Nas antigas regras dadas aos místicos na época atlante, encontramos estas palavras: que o discípulo conheça a natureza do seu Senhor do amor. 7 são os aspectos do amor de Deus. 7 as cores do Uno manifestado. Sétuplo o trabalho. 7 as energias e sétuplo o caminho de regresso para o centro da paz. Que o discípulo viva no amor e ame em vida. Então, o nosso propósito aqui, estudando esse Tratado dos Sete Raios, e o Tratado dos Sete Raios envolve, então, esse livro, Psicologia Esotérica, o livro Cura Esotérica, o livro Astrologia Esotérica e o livro Raios e Iniciações. Esses são os que compõem, né, o Tratado dos Sete Raios. A gente está estudando esse aqui de segunda-feira, de terça a gente está estudando o Cura, e uma vez por mês, no Hércules, a gente também estuda, além do Hércules, o Astrologia Esotérica. O Raios e Iniciações talvez fique um pouquinho mais para frente, quando a gente, né, tiver um pouquinho mais adiantado, porque ele fala muito do processo de iniciação grupal. Então é bom a gente ter essa base antes, para depois a gente começar a estudar o Raios e Iniciações. Mas o que é importante? A gente se conscientizar de que esse tratado foi passado pelo tibetano em nome da hierarquia com um intuito, um propósito de promover, de auxiliar nas ferramentas para promover a fusão entre alma e personalidade. Né? Então, por isso que ele fala, né, que a gente deve estudar essa qualidade. Qual que é a qualidade? A qualidade da alma. Então, a gente deve procurar saber qual é o raio da minha alma, e aí depois, né, também, para integrar, qual é o raio da minha personalidade, o raio do meu mental, do meu emocional, do físico, mas tudo isso para facilitar o autoconhecimento, de modo que a gente consiga, a partir da consciência no plano da alma, realizar essa integração. E aqui esse trechinho, né, que ele fala do amor com o Senhor do amor é a própria alma. 7 são os aspectos do amor de Deus. Lembra que o nosso sistema solar é um sistema de segundo raio. Então, embora haja 7 raios, todos eles são facetas da palheta de cores, né, no fim das contas, de amor, que é o segundo raio. Então, 7 são as cores do Uno manifestado, sétuplo é o trabalho, 7 as energias, sétuplo o caminho. A gente sabe que há 5 iniciações principais para que um homem se torne um mestre da sabedoria, mas há outras 2 que compõem 7, no fim das contas, num ponto mais elevado ainda, a gente sabe que são 9. Mas é muito no sentido de a gente voltar mesmo para essa alma e reconhecer essa alma como um centro de amor. Aí termina, né? Que o discípulo viva no amor e ame em vida, ou seja, que seja uma expressão do seu raio de alma, no fim das contas. Naqueles remotos dias, nada do propósito penetrava na mente dos homens, porque a raça não era mental, nem era intenção de que fosse. A ênfase colocada sobre a qualidade da aparência em todos os preparativos para a iniciação, e o iniciado mais elevado naquele momento se esforçava para expressar unicamente a qualidade do amor de Deus. Então, só um pouquinho, né? Só para a gente entender, então, de quem que ele está falando nesses remotos tempos? Da raça Atlante, a quarta raça, que é a raça que trabalhava a ênfase do desenvolvimento, era o veículo emocional. Então, por isso que ele diz, nada do propósito penetrava na mente, porque a raça não era mental, era emocional. E nem era a intenção que fosse. Por quê? Porque dentro do propósito e do plano do desenvolvimento, os atlantes tinham que desenvolver a qualidade de amor, mas a nível emocional. Então, é o que ele diz, né? A ênfase foi colocada sobre a qualidade da aparência. Então, era tudo na personalidade mesmo, e foi todo um processo para o aprimoramento, o desenvolvimento do corpo emocional. Por isso também que hoje a humanidade é polarizada ainda no emocional, por conta de todo esse desenvolvimento na raça Atlante. E o que era chamado de um iniciado de primeiro grau é muito diferente do que o que a gente chama hoje de um iniciado. Né? Um místico, hoje, é um aspirante, já era, em termos de consciência, mais elevado do que um iniciado atlante. Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né?
quando tem muitas correntes que falam, essas eram iniciações atlantes, super evoluídas. Não é verdade, porque a raça atlante não trabalhava com a mente, ela trabalhava com o veículo astral. Então, não tem como nada do que era elevado lá, naquela época, ser mais elevado do que agora, porque a ênfase era no emocional. Então, a nossa capacidade de conscientizar-se hoje, por conta do desenvolvimento da mente, é muito maior do que podia ser naquela época passada. E eu não estou dizendo isso de uma maneira pejorativa, pelo contrário, mas é só a gente entender, né, o que aquela raça veio desenvolver emocional. O que a gente está desenvolvendo agora como arianos? Mental. Então não tem nem como comparar, né? Tem muita ilusão aí ainda e a gente não deve se deixar contaminar por essa ilusão astral. O plano era um grande mistério. O Cristo cósmico individual foi percebido e conhecido, mas o propósito estava velado e não havia sido revelado. Não se conhecia o nobre caminho óctuplo e apenas se percebiam 7 passos dentro do templo. Com o advento da raça ariana, o propósito e o plano começaram a revelar-se. Somente quando a aparência começa a ser dominada pela qualidade e a consciência expressa a si mesma pela percepção dirigida através da forma, então o propósito é sentido tenuamente. Aqui então, né, o nobre caminho óctuplo é aquilo que o Buda nos passou, né? E aqui então, né, os 7 passos dentro do templo é uma referência antiga dentro do caminho místico. Claro, né? Por que com o advento da raça ariana? O que é esse advento? É o desenvolvimento da mente. Então, o propósito e o plano começam a se revelar. Então, quando a aparência começa a ser dominada pela qualidade, ou seja, a personalidade vai dando lugar para a alma, então é óbvio, começa-se a enxergar um vislumbre do plano, que é o que o discípulo faz, né? Ele começa a vislumbrar o plano e aí ele tenta se reconhecer dentro desse plano. E aí ele coloca toda a sua energia, o seu propósito, a aspiração, né, para cumprir a parte que lhe cabe dentro desse plano, daquilo que ele consegue enxergar de forma ainda limitada como plano. Aí depois ele começa a perceber qual que é o propósito por trás do plano. Primeiro ele não percebe o propósito, ele só começa a enxergar uma faceta do plano e aí depois ele percebe o para quê, né? Que é o propósito. Estou tentando transmitir em diversas maneiras, utilizando o simbolismo das palavras, o significado da alma. A alma é, portanto, o Filho de Deus, o produto da união de espírito e matéria, a expressão da mente de Deus, porque mente e intelecto são termos que expressam o princípio cósmico de amor inteligente, amor que produz a aparência através da mente, e é o construtor das formas separadas ou aparências. A alma, através da qualidade do amor, também produz a fusão de aparência e qualidade, percepção e forma. Tudo bem até aqui, pessoal? Antes da gente entrar no C, alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, alguma partilha? Fiquem à vontade, por favor. Como é que vocês estão? Acho que a gente pode continuar, Cris, então. Vamos lá. C. A alma é a. E aqui as palavras limitam e deformam. Uma entidade de luz colorida por uma de vibração especial de raio, um centro de energia vibratória que se acha dentro da aparência ou forma durante toda a sua vida de raio. É uma vida entre os 7 grupos de milhões de vidas que em sua totalidade constituem a vida una. Devido à sua natureza, a alma percebe ou é consciente em 3 direções: consciente de Deus, do grupo
e de si mesma. Esse aspecto de ser consciente de si mesma é trazido à fruição na aparência fenomênica de um ser humano. O aspecto consciência grupal retém o estado humano de consciência, mas agrega a este a percepção de sua vida de raio, que vai se desenvolvendo progressivamente. Em seguida, sua percepção se torna consciente do amor, da qualidade do espírito que existe em seus relacionamentos. Só é potencialmente consciente de Deus e neste desenvolvimento reside, para a alma, seu próprio progresso em forma ascendente e externa. Depois de ter aperfeiçoado seu aspecto de ser consciente de si mesma e ter reconhecido sua percepção grupal, portanto, a alma tem os seguintes aspectos ou aparências. O consciência de Deus, o sistema solar, unidade. Aqui, então, é num nível mais avançado, né? De mônada, por exemplo. Aqui de baixo, num intervalo, numa etapa intermediária, a consciência do raio, um dos 7 raios da qualidade divina. Então, a alma, ela está aqui, né? Como a gente conhece. Então, essa etapa superior seria o que a gente pode relacionar com a mônada, ou com a vida, né? Aqui, a própria alma como consciência. Então, ela se reconhece como um dos 7 raios e ela trabalha através da consciência de grupo. E aqui, então, um aspirante, né? Que ele trabalha ainda com a autoconsciência, com a percepção das aparências e a diversidade da vida da forma. Acho que aqui a gente pode continuar mais um pouquinho, depois a gente faz um review aqui. Diversidade da vida da forma. Os aspirantes que estudam e treinam para viver uma vida de serviço pode considerar-se como tendo alcançado o ponto onde se encontra a linha. Para visualizar isto corretamente, deve ser considerado o símbolo girando rapidamente, produzindo assim uma roda que dá voltas, a roda da vida. Deixe-me repetir. 1. A alma é o Filho de Deus, o produto da união do espírito e da matéria. 2. A alma é a personificação da mente consciente, da expressão, se assim posso dizer, da inteligente percepção divina. 3. A alma é uma unidade de energia vibrando em uníssono, com uma das 7 vidas de raio, colorida pela luz particular de um raio. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos só ver, porque a gente leu bastante, né, Cris? Vamos só ver se ele... E o mestre faz aqui já uma conclusão, né? Uma síntese que ele está fazendo. Mas deixa eu ver só se tem algum outro aspecto aqui, né? Então, ele vai falando da natureza, percebe-se consciente de Deus no nível da mônada, consciente do grupo no nível da alma mesma e de si mesma, começa com a autoconsciência, né? Então, é trazido a fruição na aparência fenomênica, depois ela vai desenvolvendo para uma consciência grupal e depois por uma consciência monádica, né, espiritual verdadeiramente falando. E aí, então, ele dá essa representação aqui, e aí ele começa a fazer essa síntese desses 3 aspectos que ele explicou anteriormente, né? Então, na nossa reunião passada, a gente viu a alma como um filho de Deus, o produto da união espírito, e hoje a gente leu o tópico B, a alma como uma personificação da mente, o princípio inteligente, né? E aqui a alma no seu aspecto mesmo, né? De amor, sabedoria, como consciência e sendo colorida por um dos 7 raios. Tudo bem até aqui, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que está isso para vocês? Eu fiz um desenho uma vez disso, que me lembrou muito desse 0, bolinha, bolinha ali. Aham. Eu não sei, eu vou compartilhar aí com vocês. Eu não sei se isso clarifica, mas para mim ajudou. Eu tive que desenhar para entender. Claro. Aí eu pego o desenho um dia
e coloco, porque acho que isso lembra muito, né, do que ele está Uhum. falando, assim, parece que é aquilo que eu captei. Claro, perfeito. Compartilhe sim. Porque é difícil a gente ir tentar imaginar o que que é a mônada, do que é a Uhum. alma, do que é a personificação, né? E eu vi que ele tem aqueles desenhinhos, eu lembrei desse meu desenho que eu fiz há um ano passado. E eu acho que me ajudou melhor para compreender. Eu vou ver se é isso mesmo, ou talvez falta mais alguma coisa. Perfeito, claro. E vocês, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo mudo. Hã? Tá todo mundo mudo, né? Tá Acho todo assim, mundo mudo, parece que tá dormindo. para mim acho que tem algumas coisas que ainda são um pouco difíceis de visualizar, né? A gente tenta ficar muito no concreto. Mas o que eu tenho percebido é isso, à medida que a gente vai lendo mais, tentando acompanhar, essas coisas vão sendo esclarecidas, né? Tem que ler mais uma vez, interiorizar, devagarinho a gente vai pegando. Eu acho também, Paulo, talvez quando chegar naquela parte que a gente faz aqueles exercícios, que a gente faz que coloca, começa a identificar as características de cada Aham, raio, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente até trazer para o concreto, né? Assim, aí fica mais fácil alguns pontos, eu acho. entendi. Acho que a gente pode ler então esse finalzinho e, e aí a gente faz um fechamento, uma conclusão. A personalidade da alma tem por objetivo personificar o amor, aplicado com inteligência e produzir essas formas atrativas que servirão para expressar essa inteligência amorosa. Olha que A alma, importante, então, né, aqui. Então, olha como ele já começa a construção da frase, né? A personalidade da alma, ou seja, é uma personalidade que já está unificada com a alma. Então, é a como ela expressa a alma, né? A personalidade da alma tem por objetivo. Qual que é o objetivo da personalidade? Que é o que a gente deve almejar, né? Então, essa personalidade que a gente expressa, o que que ela deve ser? Ela deve personificar o amor aplicado com inteligência e produzir formas atrativas. O que que são essas formas? São as formas pensamento, né? Atrativas, o que que é isso? A gente comentou algumas vezes já que a lei que rege a alma é a lei da atração. Então, uma personalidade que é regida pela lei da economia, mas quando infundida pela alma, ela deve criar, então, de forma inteligente, otimizando seus recursos, formas que sejam atrativas, ou seja, que tenham capacidade de atrair qualidades e energias semelhantes, que servirão para expressar essa inteligência amorosa da alma, ou seja, a nossa personalidade deve expressar de forma inteligente e atrativa a inteligência amorosa da alma. a alma tem, por sua vez, o objetivo de personificar a vontade. Eu li isso daqui? Acho que Leu? não, né? Não. Ai, perdão. Não, acho que não. A alma tem, por sua vez, o objetivo de personificar a vontade ou o propósito divino, inteligentemente aplicado ao grande trabalho criador produzido pelo poder do amor criador. Então, olha só que interessante, né? A personalidade tem o objetivo de linkar o terceiro aspecto, inteligência, com o aspecto segundo, do amor. E a alma tem o objetivo de linkar o amor com o primeiro aspecto, vontade, propósito, né? Então, sempre tem uma conexão.
não existe separado. A gente separa para ficar didático, mas um está linkado e conectado ao outro, e é a partir de um que o outro vai se desenvolvendo, vai se expressando. Cada filho de Deus pode dizer: eu nasci do amor que o pai sente pela mãe, do desejo que a vida sente pela forma. Portanto, expressa o amor e a atração magnética da natureza de Deus e a capacidade de resposta da natureza da forma. E sou a consciência mesma, consciente da divindade ou vida. Mostra todo o processo aí de integração, né? Da personalidade com a alma, da alma com a mônada. Então, essa unidade toda mesmo expressa como ela é, né? Como a gente ainda não vê, mas é assim que ela é. Cada ente inteligente da vida pode dizer: sou o produto da vontade inteligente que atua através da atividade inteligente e produz um mundo de formas criadas que personificam ou ocultam o propósito amoroso da divindade. Claro também até aqui? Sou o produto da vontade inteligente, a gente pode pensar na mônada, que atua através de uma atividade inteligente, a personalidade fundida pela alma, e produz um mundo de formas criadas que personificam ou ocultam o propósito amoroso da divindade, né? O propósito amoroso o propósito a gente pode pensar na mônada e o amoroso na alma e também no nosso sistema, que é um sistema de segundo raio. Cada vibrante unidade de energia pode dizer: sou parte do divino todo, que em sua natureza setenária expressa o amor e a vida da realidade única, colorida por uma das 7 qualidades do amor da divindade, que responde às demais qualidades. Acho que a gente pode encerrar aqui. Eu vou até marcar. Fica um pouco mais claro o que é a alma para vocês após essa reunião de hoje. Eu queria saber como é que vocês estão, o que está reverberando aí, se tem alguma dúvida. Todo mundo quietinho. Paulinho, Oi. o que atrapalharia ou não? Se a mônada tem um projeto, um propósito, a nossa alma também vai responder o propósito com a personalidade, cada um desempenhando o seu papel. O que impediria de avançarmos? Ou não? Nada está impedindo. Está conforme deveria ser. Com os nossos aprendizados, com as dificuldades, com os avanços. Eu penso, Cris, que a personalidade, como ela é a parte mais externa, né, mais ligada naturalmente à forma, porque é assim que tem que ser, a forma ela é diversa, né? E quando a consciência está na forma, a gente só enxerga essa diversidade, a gente só enxerga a separação. Então, quando a consciência começa a sair do aspecto aparência para se dirigir ao aspecto qualidade ou da personalidade para a alma, aí a gente consegue enxergar que a diversidade ela só é uma expressão dessa unidade.
e não uma interposição, né? Não uma negação dessa unidade. O que acontece, que me parece que é o que impede mais, é que a nossa consciência, ainda estando na forma, na aparência, ainda se apega aos detalhes que são, que expressam essa diferença. E a gente vive muito nessa heresia da separatividade. Por que que é uma heresia? O que que é uma heresia? Por que que os indianos usam esse termo? Porque é o que é o contrário do sagrado. O que que é um herege? É alguém que vai contra o sagrado, contra o divino. A separatividade, a ilusão da separatividade é uma heresia. É ela que mina, que é a causa das doenças, que é a causa dos conflitos. É o fato da gente ainda enxergar-nos separados. Então, eu penso que isso é o que mais limita o nosso desenvolvimento. Obrigada. Eu imaginei até que poderia ser isso mesmo, Aham. porque que é a ilusão da separatividade com o todo. Não, Uhum, tudo bem. uhum. Obrigada. Imagina. Paulinho, eu Oi. acho que assim, o que fica um pouco difícil até para a gente às vezes identificar é que vem aquela questão, né? A alma, ela fica limitada pela questão do físico, né? Então, e o físico, ele está permeado dessa personalidade, né? Uhum, Então, quando a gente pensa assim, que você tem que estar consciente de que você é o todo e não é separativo, né? Se não tem essa separatividade, se não é parcelado, né? A gente fica assim meio confuso por conta disso. A gente tem que trabalhar essa consciência, porque foi para isso que a gente veio aqui, não é? uhum. Fica uma coisa É, meio redundante. não, mas é mesmo. E assim, o fato da gente ser muito mental, e tem que ser assim, porque a gente está nessa raça ariana que é para desenvolver a mente, mas a mente concreta, ela é separatista também. Então é quase um paradoxo, né? A gente está no caminho da evolução, porque a gente está cada vez mais desenvolvendo a mente, mas ao mesmo tempo em que a mente é a grande oportunizadora da evolução, ela também é uma grande vilã nesse aspecto, né? Então a gente precisa trabalhar tanto a mente para chegar na alma, como em alguns momentos a gente precisa renunciar a essa mente para poder enxergar com uma mente mais elevada, com a mente abstrata, que enxerga essa unidade. Então a gente vive aí esse momento de conflito mesmo, né? Que a gente precisa ser uma coisa e a outra. Então a gente precisa sim ter uma autoconsciência desenvolvida, que é onde a humanidade está hoje, cada um está cada vez mais pensando em si mesmo, tá buscando o melhor para si, o que está super certo. O que deveria acontecer é, além de autoconsciência, né, pensar numa independência, mas numa interdependência, que é o que a gente pode pensar no eixo leão e aquário. Então, o leão volta para si e o aquário volta para o todo, mas sem deixar de si mesmo. Então, a gente ainda está muito na natureza dual. Para a gente é sempre uma coisa ou a outra, quando no nível da alma é sempre paradoxal, é sempre uma coisa e a outra. Então, esse é um treino simples que a gente pode fazer. Quando a gente se perceber em algum conflito, de qualquer natureza que seja, é a gente olhar e pensar: está sendo uma coisa e a outra ou uma coisa ou a outra? Né? Como é que eu estou lidando com essa dificuldade aqui na minha vida? Eu estou tendo um olhar inclusivo ou um olhar separatista? Eu estou tendo um olhar que é uma coisa ou a outra, emocional, ou eu estou elevando a minha consciência para enxergar a partir de um ponto de síntese, né? Uma coisa e a outra. Então, esse é um dos dilemas que a gente tem, né? E nesses três últimos parágrafos ainda vem para a gente refletir, né? Super.
Mas eu achei muito interessante como ele construiu esse texto, porque ele vai... Porque às vezes fica muito abstrato também o que que é a alma, né? Então, a alma é também essa inteligência, a alma é o produto, né? É a conexão entre espírito e matéria. A alma é também uma dessas qualidades expressas. Então, a gente vai vendo que a alma é uma coisa e outra, né? Então, ela é uma qualidade, mas ela também é uma consciência, mas ela também é a unificação do amor inteligente, da personalidade com a alma. Ele vai ampliando aí a nossa visão do que é alma, para ficar mais fácil da gente começar a se reconhecer como alma. E saber que quando a gente tiver algum tipo de percepção, ele fala muito de percepção inteligente, né? Então, o que é essa percepção? É a gente começar a se reconhecer como alma, né? Perceber que a nossa consciência está nesse campo mais amplo. E a gente só precisa tirar os véus, porque essa é a natureza da consciência. A natureza da consciência é grupal. A natureza da alma é amor. Então, se a gente não está conseguindo ver isso ainda, é porque tem véus da nossa personalidade ainda atrapalhando. Porque não é a natureza da alma. A natureza da alma é unidade, é consciência grupal, é amor, é unificação. Então, a gente precisa cada vez mais se responsabilizar. Se eu não estou expressando isso, o que em mim está ocultando a expressão da minha alma? Quais aspectos, aquilo que a gente sempre fala, né? Quais aspectos da minha personalidade eu devo deixar morrer? Quais aspectos eu devo fazer nascer? Amanhã, na nossa reunião da manhã, a gente vai falar um pouquinho a gente está falando de boa vontade, né? Então a gente vai falar um pouquinho de quais são 7 características ou 7 obstáculos para a expressão da boa vontade, que é uma energia de amor, no fim das contas, e que é de alma, né? E quais são 7 qualidades que eu devo cultivar para expressar boa vontade. Então também pode ser para quem não participa com a gente, pode ser uma reflexão complementar para essa das nossas segundas-feiras. Essa aula que você falou é aquela de manhã, Isso, 6h30, né? 6h30, mas que eu sempre posto. Se não conseguir assistir, eu sempre posto nos diversos grupos que a gente está o videozinho no YouTube. Ah, tá. E são reuniões curtinhas, no máximo meia hora. Eu coloquei também uma bem legal hoje no nosso grupo, que é da Lucis Trust, né? Que é uma fundação que foi criada pela Alice Bailey. Então, que fala da importância da escrita no processo de desenvolvimento. É em inglês, mas se a gente colocar aquela ferramenta de legenda do YouTube, é muito boa, dá para compreender praticamente tudo. Então, quem tiver um tempinho, também é meia hora, eu acho, vale a pena a gente expondo a nossa mente à luz, ao amor, é um jeito da gente ir também evoluindo.